Num tempo sombrio, onde a corrupção e a idolatria dominavam e os corações do povo estavam distantes do Criador, Deus precisava de uma voz. Em meio ao silêncio cúmplice e ao pecado generalizado, ele levantou um homem. Seu nome? Isaías, filho de Amós. Enquanto muitos se acomodavam na escuridão, Isaías seria aquele que ousaria acender a luz da verdade, falando em nome do Senhor. A jornada dele não começou com um discurso ou um milagre público. Começou com um encontro pessoal, uma visão celestial que marcaria sua vida para sempre, uma das mais poderosas e detalhadas de toda a Bíblia. Isaías nos conta que, no ano em que o rei Uzias morreu, um período de incerteza para a nação, seus olhos se abriram para uma realidade muito maior. Ele viu o Senhor. Sim, você ouviu bem. Ele viu o trono de Deus. Imagine a cena. Isaías descreve: Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia todo o templo. Pense na majestade, na grandiosidade indescritível. Ao redor desse trono, seres celestiais, querubins, adoravam sem cessar. Suas vozes eram como trovões, ecoando por toda a eternidade com uma declaração poderosa: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Diante de uma visão tão avassaladora, qual foi a reação de Isaías? Ele não se sentiu digno, nem orgulhoso. Pelo contrário, ele caiu de joelhos, tremendo. O peso da santidade divina revelou sua própria imperfeição. Em desespero, ele exclamou: Ai de mim! Estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele reconheceu que sua boca, que deveria ser usada para louvar, estava contaminada, assim como a de todo o seu povo. Ele se sentiu condenado pela presença de um Deus absolutamente puro. Mas é exatamente nesse momento de quebrantamento que a graça de Deus se manifesta de forma extraordinária. Deus não o rejeitou em sua impureza. Ele o purificou. Um dos serafins voou em sua direção. Ele não trazia uma coroa ou um cetro, mas algo muito mais significativo: uma brasa viva, tirada diretamente do altar do sacrifício. Com essa brasa, o anjo tocou os lábios de Isaías. Pense no simbolismo. O fogo que consome o sacrifício pelo pecado é o mesmo fogo que purifica o profeta. E o serafim declarou: Eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Naquele instante, o homem que se sentia perdido foi achado. O homem de lábios impuros teve sua boca santificada. Ele foi transformado, preparado e comissionado. Tudo em um único encontro divino. E então, o chamado ecoou pelo céu. Não era uma ordem, mas um convite. A voz de Deus perguntou: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Depois de experimentar a santidade, o quebrantamento e a purificação, a resposta de Isaías foi imediata, cheia de coragem e entrega total. Sem hesitar, ele se levantou e disse as palavras que ecoariam através dos séculos como o lema de todo servo disposto: Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não perguntou para onde, nem por quanto tempo. Ele simplesmente se colocou à disposição. A partir daquele dia, Isaías deixou de ser apenas o filho de Amós. Ele se tornou o porta-voz do Deus Todo-Poderoso. Um profeta cujas palavras eram como fogo, consumindo a injustiça, e como bálsamo, trazendo esperança aos quebrantados. Sua missão não era fácil. Ele foi chamado para confrontar reis, denunciar a hipocrisia religiosa e anunciar o juízo iminente sobre as nações que se orgulhavam de sua rebeldia contra Deus. Isaías não adoçou a mensagem. Ele falou sobre a devastação que viria como consequência do pecado. Mas o seu ministério não era apenas sobre juízo. Na verdade, o livro de Isaías é um dos mais belos testamentos da esperança e da redenção. Entre as palavras de advertência, brilhavam promessas incríveis de restauração e salvação. Ele era o profeta da esperança messiânica. Pense nisso.
Mais de 700 anos antes do nascimento de Jesus, Isaías já pintava um retrato detalhado do Messias que viria. Foi ele quem declarou a profecia que celebramos todos os natais. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Ele previu a encarnação, a vinda de Deus em forma humana para habitar entre nós. Mas ele não viu apenas o berço, ele viu a cruz. De forma dolorosamente precisa, Isaías profetizou sobre o Messias sofredor. Ele escreveu as palavras que se cumpririam em Jesus Cristo. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele entendeu, séculos antes, que a cura para a nossa alma viria através do sofrimento do Salvador. Isaías viu o futuro com os olhos da fé. Ele enxergou a vinda do Redentor, o poder do sacrifício na cruz e a glória do reino eterno de Deus. Ele falou de um tempo em que o lobo habitará com o cordeiro, e em que Deus criaria novos céus e nova terra. Ele viu, além da crise do seu tempo, além do exílio e da dor, e fixou os olhos na vitória final de Deus. A vida de Isaías não foi fácil. Ele enfrentou rejeição, zombaria e perigo. A tradição judaica diz que ele foi martirizado por sua fé. Mesmo assim, ele nunca se calou. Por quê? Porque quem verdadeiramente vê a glória de Deus não consegue mais viver em silêncio. Um encontro com o sagrado muda tudo. A visão do trono o impulsionou por toda a vida. A história de Isaías é um lembrete poderoso e eterno de que Deus ainda fala. Ele ainda procura por vasos dispostos, por corações quebrantados que ele possa purificar e usar. Ele continua levantando vozes em meio ao barulho do mundo, pessoas dispostas a responder ao seu chamado com um simples e poderoso "Eis-me aqui". A jornada de Isaías é a prova viva de que o poder de Deus transforma o pecador em profeta, o medroso em mensageiro e o comum em um instrumento extraordinário em suas mãos. E a lição final é esta: quando o fogo de Deus toca os lábios de alguém, quando a visão da sua glória captura um coração, nenhum império, nenhum medo e nenhuma escuridão podem calar a mensagem que o céu decretou. Obrigado por assistir e por mergulhar conosco nesta história incrível. Se você foi tocado por essa mensagem, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!